É isso aí, pessoal. Tá começando mais um episódio. Nossa série de conversas sobre observar as escrituras a partir de Deus. E a gente vai estar aqui de novo com nossos dois convidados ilustres, que são os dois seminaristas, Júlia e o Vini. Se apresentem novamente. Falem aí um pouquinho. Acho que já estão acostumando já, né, gente? Boa tarde, gente. Boa tarde pra gente, né? Que ainda é de tarde, boa noite. É mesmo, né? Bom Tem esse dia problema aí. assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem estiver ouvindo. Olá, meus irmãos. Como o Thiago falou, eu sou seminarista aqui e eu sou o Vinícius. É isso aí, rapaziada. Então, vamos lá. A gente tá nessa proposta. Quem deu a ideia, na verdade, foi o professor Maurício Montovani. Só que, por causa de um conflito de horários, não vai dar para ele participar de novo aqui. Só que a gente vai seguir em frente com a motivação dele também, porque ele é um cara que está realmente colocando o coração nesse projeto. E a gente acredita que, dessa forma, a gente pode comunicar a escritura de uma forma mais prática e rotineira. Porque a escritura ela tem que mudar não só a questão do púlpito em si, a nossa pregação, mas também a nossa vida rotineira, nossas decisões nos pequenos momentos da vida. E isso envolve uma vida devocional. E a proposta é essa. Então, galera, o episódio de hoje a gente quer falar sobre algo que todo crente tem decorado, porque logo quando você conhece Jesus, ou mesmo que você não conheça ele, você tem essa noção, você tem esse conhecimento desses versículos, que está lá no capítulo 5 de Mateus, que a gente vai ler hoje, que é sobre a ideia do fruto do Espírito. E como viver uma vida que é baseada na obra de Cristo. Porque como a nova vida vem do Espírito, vem de Deus, tem que estar baseada nisso. É algo que vem de Deus, é algo que está sendo transformado em nós a partir do Espírito Santo. Então, galera, queria que vocês abrissem aí, que vocês vão ler para mim. Nós vamos ler, na verdade, juntinhos, o capítulo 5 de Mateus, e aí o versículo que a gente vai dar início, antes de chegar propriamente no fruto do Espírito, vai ser a proposta de Jesus no Sermão do Monte, que está no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. E aí, quem pode ler para mim aí? Júlia, já abre isso aí? Já. Então lê aí. Do 13 até? Do 13, só o 13. Tá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. É isso aí. Então, esse versículo, ele é muito raiz, digamos assim. Porque todo mundo conhece esse versículo, velho. Por estar inserido em um dos sermões maiores e também de, digamos assim, maior notoriedade de Jesus, não que os outros não sejam, mas isso é muito famoso, conhecer essa expressão é algo que a gente tem no dia a dia. Então, as pessoas conhecem essa velha expressão. Vocês são sal da terra e luz do mundo. E aí, por que eu propus esse versículo? Para falar a verdade, é porque eu vi recentemente uma pregação sobre ele. E sobre a proposta de você viver como sal na terra. E qual era? Eu vi a pregação do Timothy Keller, que faleceu ano passado, que foi um grande homem de Deus. E ele foi muito, não diria o precursor, mas ele foi muito influente na área da igreja missional. A ideia de você aplicar o evangelho à cultura que você vive, que está inserido. Sim. Que essa é a proposta que a gente tem, né? E ele falando nesse sermão, ele usa esse termo, vocês são o sal da terra. Na verdade, não era um sermão, eu acho que era uma palestra sobre um livro que ele estava lançando, ou era algum evento que ele estava tendo, e ele foi chamado, convidado, ele decidiu falar sobre isso. E aí, beleza. Ele usou um termo muito interessante que até The Chosen usou. Jesus fala que... Por que ele usou o termo sal para designar o cristão? Porque o sal ele tem duas funções. É conservar a carne do apodrecimento, né, da decomposição, ou aflorar o que ela tem de melhor, o sabor dela. Então, o Keller, ele propõe que o cristão, como sal, ele tem que melhorar, realçar o que há de bom na cultura, seja a música, seja os pratos típicos, sei lá, seja a interação entre as pessoas através das muitas linguagens, tanto verbal quanto não verbal. Ou o sal também vai o quê? Ele não vai permitir que a carne apodreça. Em outras palavras, ele vai também tirar de cena aquilo que é ruim na cultura, aquilo que é maligno, porque a cultura em si não é santa. Ela é criada por Deus, mas foi corrompida pelo homem. Então, o que vocês têm a falar sobre isso? Essa ideia de ser sal da terra através da cultura, o evangelho na cultura. Interessante falando a respeito disso, né, associando esse ser sal com a missionalidade, né, que a gente enxerga
como igreja é o fato de que o sal, ele tá sempre misturado nas coisas, né? Ninguém come sal sozinho, assim, pega sal, sei lá, uma colher de sal e come. Ele serve pra estar ali junto e realçar algo, né? O que muitas vezes acontece que a gente, como igreja, acaba errando na leitura desse texto, eu acredito. Como a gente até chegou a falar disso no último episódio, inclusive, se você não assistiu, assista. Que a gente falou um pouco sobre ser luz. Mas no fato de que, às vezes, a gente enxerga um ser luz afastado da cultura. Um ser luz, assim, de ser diferente, né? Eu, por muito tempo, ouvi isso, assim, sobre... você tem que ser luz. Significa que você tem que ser completamente diferente, afastado das pessoas, afastado da cultura mesmo em si. E não é isso que a gente vê. Tipo, não faz sentido, né? Se o sal está separado, ele não faz sentido. Ele está ali junto. Mas é muito bom isso que tu falou de... Ele também serve para conservar as coisas, né? Misturado não significa absorver aquilo que tipo, viver influenciado pela cultura apenas, né? Mas estar ali no meio e sendo como Cristo no meio disso. Eu não sei se é o chuchu, sei lá, é alguma coisa que você coloca na carne, na sopa, ela absorve o gosto das coisas. Eu não sei o que é, velho. Acho que é batata. Várias legume coisas. geralmente não pega muito gosto. Pronto, a ideia é essa. Tipo, não é pra gente ser assim, tá ligado? É como tu falou agora. Muito bom. E aí, Vini? E Jesus, ele é muito inteligente, né, cara? Porque quando você vai cozinhar, por exemplo, às vezes a gente esquece um ou outro tempero, não faz tanta diferença, mas quando você esquece o sal, cara... É triste. Você sente, então... Um discípulo de Jesus, quando ele se relaciona com a cultura, ele literalmente muda, né? E essa perspectiva que a Júlia falou do afastamento que a gente tem da cultura quando lê esse texto, é até uma perspectiva recente, né? Porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que a igreja ela sempre foi muito cultural. A gente sempre teve muitos artistas, pintores. Lutero, ele trouxe novamente essa mentalidade durante a Idade Média, quando foi perdida do afastamento cultural, através do sacerdócio real de todos os santos. Então, acho que a gente precisa olhar novamente para a história da igreja, para a Bíblia, lógico, para a gente conseguir enxergar novamente esse papel que a gente tem afora, que é muito importante, cara. É isso aí, cara. Muito importante. E o argumento que o Keller faz, que ele faz uma leitura, uma exegese cultural, é que hoje a nossa sociedade ela é dividida em dois grupos. Ou melhor, ela tem dois grandes pontos, assim, dois grandes destaques. Primeiro é que a nossa sociedade de hoje ela é uma das que tem o maior número de direitos e valores morais pautados e baseados no cristianismo. Porque se você for olhar, ele faz a comparação da cultura da honra que tinha na Europa Antiga para o cristianismo, que baseia-se no esforço e no amor ao próximo, que a gente fala muito sobre isso na nossa justiça e nossos direitos humanos. Então, nossa cultura, nossa civilização de hoje é muito avançada em direitos morais, em valores morais e direitos dos seres humanos. Então, a gente acredita que todo mundo é igual, em valor, como indivíduo. A gente acredita que todo mundo tem direito à justiça, independente da sua classe social, da sua raça, no caso da sua etnia, né, que é o termo que usam hoje. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem uma sociedade que não tem raiz nesses valores, porque hoje o que é certo é subjetivo. Então, eu decido o que é certo para mim, eu decido como a minha sexualidade tem que ser, eu decido como a minha vida tem que ser, independente do que meus pais falem, independente do que a sociedade queira que eu faça. Então, a gente vê muito em filmes uma mensagem desse tipo, que é tipo assim, você tem que acreditar na sua luz interior, você tem que acreditar que o que você acha que é certo, você tem que lutar por isso, independente do que as pessoas vão pensar, sendo que a gente fala isso para as pessoas, a nossa sociedade fala isso, só que exige, ao mesmo tempo, que a gente lute pela justiça social, que a gente lute pela igualdade. Só como é que a gente vai lutar por igualdade? Pelo auxílio ao pobre, se a nossa visão de mundo é pensar somente nós. Porque para cuidar dos outros tem que ter sacrifício. E aí que está o ponto. O cristão, por ser o sal, ele tem que conservar e realçar e, ao mesmo tempo, ser distinto do mundo. Não é se alienar da cultura. Porque não tem como você deixar de ser brasileiro, por exemplo. Paulo, ele se tornou cristão, mas ele era judeu. E ele morreu judeu. Só que ele teve uma visão de Cristo ressurreto e percebeu que o judaísmo apontava para Cristo. Sim. Então, ele aboliu práticas que ele tinha de judeu, beleza. Mas não é abrir mão da cultura, mas ser diferente dela. É andar realmente contramão, mas ao mesmo tempo dialogando com ela. E aí, a proposta é Cristo. Porque ele é quem se autodá,
É aquele que se sacrifica pelo homem e abre mão desse direito que ele tem de Deus. A gente fala sobre isso em Filipenses. E essa é a proposta do cristão. É se sacrificar. E isso tem a ver com ser sal da terra. É ter esse fruto do Espírito. É sobre isso que a gente quer falar agora. Se o tempo permitir, a gente vai falar de pelo menos 4 frutos do Espírito, conversar sobre eles e como aplicar eles na nossa vida. Então, deixa eu abrir aqui. Vocês estão com ele aberto aí já? Sim. Então, se puder ler, já pode ler. Vou dar oportunidade para o próximo, para não... Cadê o Vini aí? Eu só queria, enquanto a gente vai achando, pontuar uma coisa em relação a isso, que é o fato de que era assim que o próprio Jesus vivia. Ele não vivia alheio à cultura. Isso. Né? A gente não vê Jesus isolado. Ele andava com as pessoas e com todo tipo de pessoas. Né? Isso não significa que ele era contaminado pelo que elas faziam. Né? Ele vem trazer essa nova forma de pensar mesmo, porque a gente vê que, para o judeu, eles pensavam da mesma forma que a gente como igreja, muitas vezes, tradicionalmente pensa, no lance de se isolar, na questão da impureza, de ficar impuro, né? Uhum. Se eu estiver ali no meio, eu vou ficar impuro e tal. E Jesus, ele vem trazendo outro ponto, que ele veio para purificar esse ambiente. Então, ele vai onde está impuro e ele purifica isso, né? E a gente, com a presença de Jesus, a gente precisa entender isso, de que eu carrego Cristo, né? Então, isso não é, como a gente vai ler aqui, desculpa para você estar pecando. Muito pelo contrário, é uma responsabilidade gigantesca de você estar ali carregando uma presença que não é sua e valores que não são seus, né? Para os lugares, assim. Seja, sei lá, que nem Jesus, num jantar, num casamento, com cristãos, com prostitutas, onde ele estava, não alterava nada, né? Uhum. Ele é que purifica, né? O que está impuro. Sim. Bom, Gálatas 5, o 22 e 23, né? Que diz: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É isso aí, cara. E aí, galera, como o tempo não permite, a gente vai falar sobre alguns desses frutos, pelo menos 4 deles. Na verdade, dessas coisas que compõem o fruto do Espírito. E o primeiro que eu queria falar é a alegria, velho. Porque se for olhar para a nossa rotina, a nossa sociedade de hoje, a alegria, a busca pela felicidade está em alta, velho. Então, seja na realização pessoal, seja ter o que você quer ter, seja ser quem você quer ser, envolve ser feliz. É uma busca por isso. Eu quero ser feliz, eu quero construir a minha família, pá, beleza. Só que qual é a alegria pautada pela Escritura? E aí, o que vocês acham? O que é ser realmente feliz, ser realmente ter essa alegria? Acho que tem mais a ver com a contentação, né? O contentamento em Deus, né? As Escrituras, Cristo, ele não nos promete, não nos promete nada além de salvação, no sentido de, tipo, nós vamos ter aflições nesse mundo. Ele mesmo falou, o próprio Cristo teve. Então, o discípulo de Jesus, ele é convidado a negar a si mesmo, a tomar sua cruz. Então, isso já nos mostra que durante a nossa vida a gente vai ter situações ruins acontecendo, mas o contentamento é entender que, tipo, cara, isso é ruim, que está acontecendo agora, mas eu ganhei vida eterna. O Paulo fala isso, né? Que as nossas aflições não são nada comparado ao eterno peso de glória, né? Comparado a, tipo, viver eternamente com Cristo. Uhum. Então, eu tenho um contentamento em entender que, tipo, não sei, talvez alguém nasceu com uma doença crônica. Isso é algo ruim, que vai requerer sacrifícios da pessoa, a pessoa vai passar por várias situações ao longo da vida, mas a lógica bíblica, tipo, ok, vamos supor que você vai viver 80 anos. 80 anos, com essa doença, não é nada comparado a viver eternamente em Cristo, né? Uhum. Então, tem mais a ver com esse contentamento de olhar para a esperança, que é a esperança da ressurreição, né? Junto com a Cristo no final dos tempos. É isso aí, velho. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais buscam, né? Como tu falou, hoje em dia é felicidade, assim, alegria. Só que a alegria apresentada em Deus, ela é muito diferente, como o Vini falou. O lance do contentamento, muitas vezes a gente lê esse versículo
que a gente vai ter aflição e a gente imagina a aflição como um momento de muita tristeza sempre, tá, tipo, um pesar muito grande. E né? A aflição é pesado. Mas viver em Cristo nos permite estar alegre em meio à aflição. Não é? O contentamento é isso. A gente não depende mais agora de uma situação para estar feliz. Né? Existe isso que só o Espírito Santo pode produzir, a gente não consegue. É isso aí. Mas em meio à aflição, em meio à agonia ou à incerteza da vida, a gente tem alegria porque o Senhor faz isso. Né? E acho que é isso. Eu acho que é uma palavra que, para mim, faz muito durante esse momento da minha vida, né? Tipo, eu tô grávida. E fez muito sentido, assim, porque no começo foi muito difícil para mim. A gente planejou, não nesse sentido, mas eu tive muito enjoo, o que, tipo assim, era muito, muito difícil para mim mesmo, assim, por questões físicas, não era, tipo, porque eu passava o dia inteiro vomitando e tal, eu precisei passar por uma cirurgia no meio disso, o que gera muita incerteza, a gente não sabe como é que vai ser, a gente passou por uma mudança também, ficar longe da família não é fácil, mas o tempo inteiro, se eu vinha ministrando meu coração, porque eu estava alegre com tudo isso. Eu não, apesar de tudo que acontecia, tipo assim, isso é um momento de alegria na minha vida, sabe? E não é uma coisa que vem de mim. Porque se eu fosse pela situação, eu ia estar muito mal e dizer, nunca mais eu quero isso. Mas o que a gente experimenta com Jesus é o contrário. É verdade. Ainda bem que tu falou isso, Júlia, que eu estava pensando em perguntar para vocês se vocês tiveram um momento da vida que isso foi real. Porque, assim, eu falei... Eu não sei para quem eu falei, meu Deus, essa semana. Tava conversando com alguém, tava desabafando com alguém. Só que eu tava falando... foi um amigo meu lá de Pombos, cidade lá de Pernambuco. E ele perguntou para mim o que eu mais aprendi aqui no seminário, velho. Esse tempo que eu tô aqui. E o pior é que não foi nada de teologia. Passou uma imagem ruim agora. Eu aprendi muita coisa de teologia, gente, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o que me transformou muito, além do estudo da teologia, que eu aprendi muito sobre Deus e até abri mão de muita visão teológica que eu já tinha enraizada na cabeça, foi algo muito mais prático e, como eu posso dizer, confrontador na minha vida. Foi a questão da provisão divina. Então, eu já falei para vocês em algum momento, eu acho, porque isso foi algo realmente que me transformou muito. Porque, como eu era um cara que já estava trabalhando, eu tinha uma segurança, tanto plano de saúde, porque eu trabalhava numa empresa carteira assinada. E aí, quando eu tive que vir para cá, como eu falei muitas vezes, é algo que eu não podia dizer não, eu não conseguia dizer não. Porque eu via que realmente era Deus me convocando para vir. Então, tipo, foi um momento de dor para mim. Porque eu era um cara que estava colocando a minha confiança no meu salário e na minha vida rotineira ali. Minha vida estava embasada naquilo. E aí, quando me chamaram para vir, eu tinha que pedir demissão. No mês que eu sabia que eu ia receber um aumento salarial, a dor bateu, velho. E parece besteira. E para mim agora é besteira. Porque eu vejo que isso é nada comparado ao que Deus traz para seus filhos. Mas assim, naquele momento eu chorei muito, velho. Com medo. Porque eu tava realmente com medo. Eu nunca tinha saído de Pernambuco para passar tempo longe. E eu lembro que eu chorei para Rafa, que é o pastor lá de Igaraçu, né? Eu lembro que eu chorei para Daniel. A gente tava numa aula de imersão, que era o curso teológico que a gente fazia durante a semana. E eu tava chorando muito, velho. Eu tava na projeção lá escondido e chorando. Morrendo de medo. Porque tipo assim, a minha vinda foi Anderson me ligando num dia, dizendo, semana que vem tu vem pra cá, já faz tuas malas, já comprei a passagem. E aí eu tinha que pedir demissão, me despedir e deixar as coisas em ordem em uma semana. E aí o medo bateu, velho, a tristeza bateu. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Não sei, nunca morei sozinho. E aí, quando eu cheguei, ainda ficou acho que uma semana, 2 semanas ainda me adaptando. Normal, né? Mas o medo e a saudade era constante, velho. E o que é mais louco, assim, é que foi o momento da minha vida que eu mais vi Deus nela. Eu acho que foi até uma forma de Deus me avivar novamente, porque eu estava tão acostumado com a rotina e com minha segurança no salário e no meu conforto ali, que eu me esqueci do Deus que me sustenta. Eu tive que perder tudo, É uma coisa que aconteceu comigo. Talvez não acontecesse com alguém que estava sendo vocacionado ao pastorado, mas comigo aconteceu. Teve que acontecer. E aí eu vi Deus, velho, no meio disso. E eu entendi o que é ser realmente feliz e contente no Senhor. Que é mesmo quando você não tem mais nada, você tem Ele. Sim. Então,
eu vi que, tipo, pô, eu posso perder meu emprego, eu posso até me afastar da minha família por um tempo, ou até perdê-la um dia, que acontece uma hora ou outra. Mas eu vou ter sempre esse Cristo, né? Então, a minha satisfação está nisso, saber que minha vida está seguindo o que Ele quer que ela siga. E minha alegria está nisso. Que Cristo está comigo, independente do que aconteça, Ele é o único que nunca vai me abandonar. E isso é alegria, velho. É isso que Paulo fala com posso tudo naquele que me fortalece, tudo posso. Pô, velho, se eu passar fome, se eu passar necessidade, se vier dor, sofrimento, eu tô com Ele, velho. Ele tá comigo, é isso que importa. Vocês acham que eu tô certo ou eu tô falando besteira? É que, tipo, a alegria da gente não é uma sensação, é uma pessoa, né? É Ele, a alegria é Ele. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, é Ele na vida da gente. Só da gente ter Ele, você, tipo assim, é suficiente, né? Exato. E isso é a sua alegria, isso é seu contentamento. Eu costumo falar para minha esposa, Juliana, que, cara, eu não vejo a bondade de Deus como algo subliminar na minha vida. É algo muito palpável, sabe? Ano passado também eu passei por essa fase de, tipo, larguei o emprego para me dedicar à igreja local, ao seminário. E aí, logo depois, a gente começou a planejar o nosso casamento, né? E, cara, mesmo com a grana curta, nosso casamento foi exatamente do jeito que a gente queria. Tudo que a gente planejou, colocou foi no bem papel. bonito, né? Foi lindo. Então, eu tenho visto a bondade de Deus, né? Então, quando eu olho para trás, para todas as dificuldades, eu vejo que, tipo, eu tive muitas dificuldades na minha vida, mas em todas elas eu fui extremamente feliz em saber que, não, Deus está aqui, Deus está presente comigo, né? Então, é Exatamente. isso, a felicidade é uma pessoa, né? Na É verdade. uma pessoa, cara. É uma presença real, né? Não é só um sentimento. Porque se for sentimento, velho, qualquer droga pode produzir em curto período, né? Porque a gente sabe o que acontece. Mas a nossa certeza, nossa alegria está baseada nessa pessoa. Né? Essa pessoa que nos alcançou, como vimos no podcast passado, que se humilhou ao ponto de ser servo por nós, né, velho? E a minha alegria está nisso. Então, esse é um dos pontos que a gente pode falar, uma das características desse fruto. A outra que eu queria falar era a ideia de domínio próprio. E aí, qual é o problema? Ou melhor, qual é o problema não? Qual é a solução que o domínio próprio traz para a sociedade de hoje, para nós que fomos transformados por Jesus? É que domínio próprio, quando eu lia, logo no começo da minha conversão, eu lembro de ler essa questão de fruto do Espírito e obras da carne. E eu lembro que quando eu lia domínio próprio, eu sempre lembrava de sexualidade, da pornografia, do impulso sexual. E eu pensava que se resumia a isso. Domínio próprio é refrear o instinto do sexo. Isso. Só que não, velho. Domínio próprio é muito mais, velho. Porque assim, quais são os vícios da sociedade de hoje? Cara, são muitos, velho. E um que eu tenho, que eu tive que aprender a controlar e até hoje tô tentando e tenho que continuar o resto da minha vida, é o consumismo, cara. E hoje em dia, o consumo aumentou muito, velho. Por quê? Porque, cara, hoje tem Amazon, hoje tem Shopee, hoje tem todo tipo de coisa. Toda hora aparece promoção de livro pra mim no Kindle. E é livro que eu comprei, Eles que eu sabem teu nunca ponto li. fraco. Tá Eles ligado? O algoritmo é demoníaco e milagroso ao mesmo tempo, né, velho? Ele sabe o meu ponto fraco, miserável. Eu não sei o que é isso, não. E, tipo, domínio próprio tem a ver com tudo isso, cara. É a questão do consumo, é a questão da própria sexualidade em si, é a questão da hora de falar a coisa certa, quando falar a coisa certa. A gente tava com esse dilema esses dias, né? Coisas que não dá pra falar em podcast, né? Que a gente tava pensando, será que é a hora certa pra falar? Será que é a hora certa pra confrontar? E domínio próprio tem a ver com isso. E vem de Deus. Porque se a gente for querer fazer o que a gente quer, meu amigo, o mundo se destrói todinho. Então é o Espírito trabalhando em nós. E aí eu queria perguntar, vocês têm o que para falar sobre isso? E se tiver uma situação interessante para comentar, podem meu comentar. Deus. É engraçado. Cara, eu Que acho não sejam presos, tá? Qualquer coisa. Acho que o domínio próprio é uma das áreas que mais afeta a nossa vida, né? Eu tenho que ter domínio próprio contra a minha ira, por exemplo. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou um pernambucano raiz, daquele sangue quente, né? Tiringa. Então, é uma obra que tem que fazer parte da vida do cristão, né? Mas como o texto fala, isso é um fruto do Espírito. Então, graças a Deus que é produzido por Ele, né? É verdade. Então, quando eu passei a confiar que é o Espírito que produz esse fruto em mim
e não eu através das minhas forças, então eu tenho conseguido andar nesse caminho de vitória e de domínio próprio, né? Mas é uma área que, cara, afeta tudo na nossa vida, né? Domínio próprio, por exemplo, todas as áreas. Para quem, normalmente, como tu falasse, as pessoas pensam somente em alguns vícios específicos, mas tem muitas coisas minuciosas para que a gente tem que se ligar. Por exemplo, às vezes a gente fala algo de uma forma ou num local ou de um jeito que depois a gente fica pensando, poxa, cara, não era para eu te falar daquilo. Isso já Exatamente. aconteceram com vocês, mas Muitas isso é vezes. falta de domínio próprio. Então, eu acho que é algo fundamental na nossa vida para que a gente tenha como algo em oração para estar pedindo sempre ao Espírito Santo esse fruto, né? Uhum. É engraçado como é inevitável a gente ler a Bíblia, não ler a Bíblia a partir do nosso olhar, assim. Porque tu falou sobre a questão sexual. E é muito engraçado, porque eu sempre li, quando eu era mais nova, eu via, né? É um texto que também é muito ensinado para criança, pela questão lúdica do fruto e tal. E aí, quando eu ouvia, qual era a minha maior dificuldade? Sempre foi a questão de ser explosiva também, assim. Um pouco que nem Vinícius.